Então, a gente precisa, de fato, aprovar o PL. Eu acho que o PL é muito mais importante que a decisão do Supremo. A decisão do Supremo, de certa forma, ela resolve uma parte do problema, mas o PL é muito mais complexo. Bom, ontem a segunda onda de ataques das Big Techs ao Congresso Nacional, à PL das fake news e à própria democracia brasileira. Depois do Google, ontem foi a vez do Telegram. Pegou de surpresa, acho que ninguém esperava, inclusive porque tinha amornado o tema da PL das fake news. Como é que foi recebido esse ataque do Telegram e que consequências você está vendo para o andamento do PL das fake news, Carlos? Não, eu acho que o Telegram chegou atrasado, né? Não participou da ofensiva que foi feita antes da votação e agora resolveram entrar. Talvez eles tenham entrado, Mauro, por conta aí do anúncio do julgamento daquela ação no Supremo que foi pautada pela ministra Rosa Weber, né? Então, se não me engano, para a semana que vem. E essa ação ela pode ter como consequência uma responsabilização das Big Techs pelos conteúdos mentirosos, pelos conteúdos violentos, pelos conteúdos antidemocráticos que são espalhados na rede. Então, pode ser que eles tenham feito isso para dirigir a bateria aí uma pressão sobre o Supremo também, para tentar impedir que o Supremo julgue ou que tenha um posicionamento favorável a essa tese, né? Então, eu acho que é isso, e foi muito mal recebido, né? Porque, evidentemente, eles tentam usar o seu poder de influência, os seus mecanismos, para influenciar o debate político no Brasil, né? Que é absurdo, né? E isso comprova, Mauro, tanto a ação do Telegram como do Google, né? Comprova que eles têm posicionamento político. Então, os algoritmos, uma das coisas que o projeto fala é que os algoritmos têm que ser transparentes. E tem que ser transparentes por quê? Para a gente saber como que as coisas funcionam. Por que determinados posicionamentos têm um amplo alcance e outros posicionamentos não, né? Então, o que acontece? Como é que funciona isso? Então, a gente precisa, de fato, aprovar o PL. Eu acho que o PL é muito mais importante que a decisão do Supremo. A decisão do Supremo, de certa forma, ela resolve uma parte do problema, mas o PL é muito mais completo. Muito mais amplo, né? E uma decisão do Supremo será apenas, me parece que tenho conversado no Congresso, um reconhecimento de que o Congresso não conseguiu, né? Aí o Supremo entra para regular. Então, o ideal é realmente que a regulamentação seja feita pelo Congresso e que o Supremo entre depois para eventualmente dirimir dúvidas, para fazer a garantia constitucional. O PL foi dividido, não é isso? Tem uma parte do PL que está agora sendo relatado pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, que se refere à questão do pagamento de direitos autorais, e outra parte que parece que quem relatará será o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. Como é que mudou, então, a dinâmica de tramitação vai ser diferente? Não, Mauro, vê bem, o projeto é da Jandira, que será relatado pelo Elmar. Tá bom. Desculpa. É um projeto só. É um projeto que trata de direitos autorais dos artistas, né? E a intenção do Elmar é colocar nesse projeto da Jandira a remuneração do conteúdo jornalístico. Perfeito. Então, aqui, que está lá. Seria fundamental para nós. Seria fundamental para nós. Que está lá no projeto das fake news. Então, o que o Elmar quer fazer? Pegar essa parte que está remuneração de conteúdo jornalístico, que está nas fake news, e jogar para o projeto da Jandira, que trata de direitos autorais da cultura. Então, isso, no nosso modo de ver, esvazia o projeto das fake news. Então, nós somos contrários a fazer essa... É isso que eu ia falar, não corre risco de esvaziar?
Exato. Isso pode, vamos dizer assim, você sabe, tudo aqui é uma composição política. Então, aqueles que defendem a remuneração do conteúdo jornalístico podem acabar se desinteressando do PL da fake news, né? E, portanto, diminuindo o peso da aprovação. Então, a gente quer justamente manter as duas coisas juntas, né? Para que não haja esvaziamento. Ah, não sabia que estava essa polêmica. Interessante. Tá, vamos ver. Esse assunto, quando é que se equaciona? Olha, vê bem, nós estamos aqui, o Arthur Lira está lá em Nova York, deve chegar amanhã, né? E ele que concentra essa pauta mais complexa, né? Nós estamos votando aqui projetos mais simples. A semana que vem a ideia seria votar a lei fiscal, que chamam aí de arcabouço fiscal, esse nome fantástico que arrumaram, a nova lei fiscal, né? E que vai, evidentemente, tomar semana que vem. Então, eu acredito que essa ideia da votação da fake news ou desse projeto aí da Jandira vai ficar para outra semana ainda, para a gente Tá. poder Provavelmente resolver depois do arcabouço, então. depois do arcabouço, porque nós precisamos resolver esse problema do arcabouço, nós precisamos votar esse projeto, né? E a gente vai ter que ter muitas negociações, porque é um assunto fundamental, né? Porque o que está em votação é quanto o governo Lula vai ter para investir, né? É isso que vai essa porcaria desse nome, arcabouço fiscal, que é a lei fiscal, que vai substituir o teto de gastos, é a lei que vai dizer quanto vai ter de investimento. Então, é fundamental para a gente definir o orçamento, porque enquanto não decidir isso, não vota a lei de diretrizes orçamentárias, não vota a lei do orçamento, fica tudo parado. E, consequentemente, a gente fica ainda. A lei do teto, ela foi, vamos dizer assim, ela foi extinta, mas ela ainda existe. No caso de não ser feito uma nova lei, vai vigorar essa lei antiga. Né? É uma situação esdrúxula, mas é uma armação desse tipo. Né? Sim, sim. Então, uma situação complexa. É verdade, né, Carlos? Você é um parlamentar de vários mandatos. Todo início de governo tem um tempo de ajuste da relação do governo com o Congresso, né? Então, não é também uma coisa assim, o governo Lula está condenado a ser minoria, a fracassar no Congresso. Acho que está sendo remontada a relação com o Congresso numa articulação. O que eu noto, tenho acompanhado esse assunto das emendas, que é bem complexa, porque com o fim do orçamento secreto, você tem que remontar também a relação com o Congresso do ponto de vista da tramitação das emendas individuais e das emendas de relator, e tem que fazer toda a normatização disso, né? Tem todo um trabalho burocrático para ser feito. Então, está mais lento, mas não está muito fora do tom do que foram o início de outros governos? Olha, como você falou, Mauro, eu acho que você tem razão. Todo governo que inicia, ele inicia com uma recomposição. É um Congresso novo, você tem aqui 240 deputados novos, né? Então, é praticamente a metade, né? Isso tem que ser ajustado. Você tem uma composição de novas lideranças, né? Novos líderes. Então, tudo isso nós temos que ajustar. E isso cabe ao governo fazer esse entendimento, compor essa base. Não é uma coisa fácil, tem muito problema do passado, né? Então a gente vem com vamos dizer, o crescimento do poder de decisão do Congresso sobre o orçamento. Se a gente pegar na última década, nós saímos de uma época em que você tinha emendas parlamentares que eram muito menores do que é hoje, né? E não eram impositivas. Né? Aí houve a decisão da impositividade das emendas. Aí o volume das emendas cresceu. Né? Depois veio a impositividade das emendas de bancada. E depois, no período Rodrigo Maia, Michel Temer, começou a se instalar o controle do Congresso sobre o orçamento,
que foram as chamadas RP9, as emendas de relator. Essas emendas de relator, elas foram crescendo ao longo dos anos, até o ano passado, quando ela chegou a 16 bilhões de reais. Né? Então, houve a decisão do Supremo agora de acabar com a emenda de relator, mas esse dinheiro ainda está em disputa no Congresso, entende? Porque o Congresso, particularmente o Centrão e o Arthur Lira, querem ter o controle sobre esse recurso. Então, é uma disputa, né? Lógico, não existe mais a emenda de relator, o Arthur Lira não pode mais despachar lá onde que vai gastar, tal, mas ele ainda tem uma disputa sobre o orçamento. Então, essa questão, vamos dizer, essa instabilidade na base, muito se deve a essa questão. Sim. E você trouxe uma questão interessante, né? Assim, lá, o Lira está voltando de Nova York. Ele deu uma entrevista para a CNN no domingo, que foi quase que uma resposta à entrevista do presidente Lula no sábado, em Londres. Nós estamos muito chique, hein? O presidente fala em Londres e o primeiro-ministro responde lá de Nova York. Esse é o Brasil. E aí, ele trouxe uma questão, Zaratini, que achei interessante, em que ele falou o seguinte, o governo precisa entender que 2023 não é 2003. Ele tem que se haver com um Congresso bem mais conservador e muito mais poderoso do que era em 2003, e precisa se adequar à nova realidade. Ele fala, se o governo Lula entender isso, nós vamos ter boas relações. Se não entender, o governo Lula terá dificuldade. E aí, inclusive, diz isso, o que foi feito, foi feito. O governo Lula não vai conseguir modificar aquilo que já está aprovado. O exemplo do marco do saneamento, e sinalizando que a questão da Eletrobras também não conseguirá sinalizar. Mas, de fato, é algo que ontem um parlamentar me lembrava. Em 2003, por exemplo, não tinha emenda impositiva no primeiro governo Lula. Então, de fato, o poder relativo do Executivo sobre o Congresso era muito maior do que hoje. Muito maior, muito maior. Então, Mauro, isso, vê bem, quando também o Arthur fala, nós não vamos desfazer o que foi feito, isso ele tem uma razão, uma certa razão, pelo seguinte, hoje você tem um Congresso de maioria centro-direita, né? A esquerda, vamos dizer assim, ou vamos dizer, os partidos que apoiaram Lula no primeiro turno, tem cerca de 130 deputados. Então, que é o tamanho da oposição no governo Bolsonaro. Nós não crescemos no Congresso. Né? No Brasil, nós temos uma situação em que o presidente é do campo da esquerda e o Congresso é da centro-direita, né? E com um crescimento da extrema-direita bolsonarista. Então, é um Congresso muito mais difícil da gente atuar. Então, por exemplo, essa questão do marco do saneamento. Eu acho que o governo deu uma pisada na bola de encaminhar um projeto que tem muitos problemas técnicos, é um projeto que não foi dialogado com o Congresso. O governo poderia ter feito isso através de um projeto de lei ou de uma medida provisória, poderia ter feito um debate com os líderes, explicado melhor o projeto. Eu acho que teve entramos quadrado aí nesse tema. Né? Então, e ele influencia sobre uma lei que foi aprovada pelo Congresso. A Eletrobras foi privatizada com autorização do Congresso. O que o Lula está fazendo agora é entrar na Justiça questionando pontos dessa privatização. Em particular, um ponto importantíssimo que diz que, apesar do governo ter 43% das ações, ele só pode ter 10% dos votos, né? Dos votos. Que é uma evidência absurda, né? Teve alguma interrupção aí, não? Não. O que é um evidente absurdo, né? É absurdo. Exato. Então, eles criaram essa lei, né? E agora não querem voltar atrás. O Congresso dificilmente mudará essa lei que trata da Eletrobras. Então, o governo Lula está indo para a Justiça, argumentando a inconstitucionalidade dessa lei aprovada. Então, vai ter essa discussão, né? Nós vamos ter uma discussão também que vai ser difícil
sobre a legislação trabalhista, né, que o Ministério do Trabalho está preparando alguns projetos que tratam de mudanças na legislação trabalhista, particularmente a questão dos aplicativos, a questão do trabalho informal, né? Isso tudo o Ministério está trabalhando projetos nesse sentido, né? Tem também a questão da reformulação da estrutura sindical, que é um projeto que os sindicatos estão preparando, que deve chegar também em breve aí na Câmara, que é um projeto que vai reestruturar os sindicatos, é muito importante, porque vai exigir maior representatividade de um sindicato, porque o que foi criado de sindicato no Brasil é um absurdo, então tem que se exigir representatividade. O sindicato tem que ter filiado, tem que ter assembleia, tem que ter o mandato dos dirigentes ser limitado. Tem sindicato que aprovou mandato de 7 anos para a diretoria. Então, espera aí, né? Vamos devagar com o andor. Então, tem que fazer uma reestruturação do movimento sindical, até para que haja uma estrutura financeira para garantir o movimento sindical. Isso vai ter dificuldade de ser aprovado no Congresso. Então, nós vamos ter batalhas importantes, né? Mas eu acho que essas batalhas têm que ficar mais para frente. Agora nós precisamos organizar a base, aprovar a lei fiscal, aprovar a reforma tributária, para a gente garantir um ambiente econômico melhor para o governo. E o Lira faz uma jogada, está lá no direito dele, mas ele tenta transformar num tema moral, que é um tema político, né? Meio na base assim, o que o Congresso fez não pode mexer, né? Como se fosse uma coisa moral. Não, nós já fizemos, não pode voltar atrás. Bom, o Congresso faz e desfaz, os governos tentam desfazer o tempo inteiro. É uma questão de correlação de forças e não uma questão moral, né, Carlos? Exato. Não, isso aí, se a gente compuser uma maioria e essa maioria entender que tem que mudar, muda, não tem. Muda, claro. Aqui como não sempre tem. Mudou, né? Na teoria jurídica, né, toda lei é eterna, né? Você, quando escreve uma lei, você escreve uma lei que vai valer pela eternidade, né? Isso é a teoria jurídica. Mas você sabe muito bem que passa 2, 3, 10, 15 anos, aquela lei, evidentemente, se torna anacrônica e tem que ser revista, né? Então, nós permanentemente a gente está revisando leis aqui, porque a realidade muda, né? E ele não tem jeito, tem que mudar a lei. É assim que funciona.